se você não tem clareza quanto ao que você precisa fazer, você tá ferrado, você tá sofrido, você tá no corgo, porque aí você vai ir de um lado para o outro e de um caminho para o outro, e no fim você vai terminar no abismo, vai terminar não passando em medicina. Eu, Júlio, sou um cara muito prático, muito objetivo, e hoje eu quero te ensinar a ser mais rápido, mais prático, mais mão na massa para os seus estudos andarem, para você aumentar os seus acertos nos simulados e nas provas. Meu nome é Júlio Chamas, aos 18 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina, eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD e hoje eu estou aqui justamente para te orientar quanto a como deve ser a sua cabeça, a sua mentalidade. E eu vou fazer um parêntese. Eu odeio essa palavra mentalidade. Eu não tenho saco para essas palavras de mindset, mentalidade. Quando alguém fala isso, eu já fico assim, meio travado, porque eu não gosto dessas palavras, eu tenho asco dessas palavras. No entanto, mentalidade é a palavra do vídeo. Mindset é a palavra do vídeo. E eu não gosto dessas palavras, mas elas retratam de uma certa forma o que eu quero dizer aqui para você. Nesse sentido, eu tô aqui justamente para te falar sobre o seu pensamento, sobre o seu raciocínio, sobre o seu imaginário para passar em medicina. É sobre isso que eu quero falar hoje. No sentido de te orientar quanto a como devem ser as suas perspectivas e a sua visão de mundo para que você consiga passar em medicina. Júlio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que existem certos tipos de aprovado. Existem pessoas que vão passar justamente por terem alguns dos componentes que eu elencarei adiante na cabeça. São, portanto, esses componentes que eu quero trabalhar com você. Primeiro deles, a pessoa que quer passar em medicina precisa saber pensar em longo prazo. Não adianta você querer passar em medicina e ser imediatista e ter uma visão de curto prazo e não conseguir sustentar, presta atenção nisso, e não conseguir sustentar um processo no longo prazo. Só passa numa faculdade pública de medicina concorrida aqueles que conseguem suportar o processo em longo prazo. Júlio, para com essas coisas abstratas, você tá falando do quê? Eu tô falando daquele cara que consegue errar e continuar estudando. Eu tô falando daquele cara que consegue ter uma decepção no número de acertos do simulado e mesmo assim continuar estudando. Eu tô falando daquele cara que revisa 3 vezes, mesmo com método adequado, e ainda assim não consegue fixar aquela coisa, mas ele insiste no estudo e ele continua focado em de fato memorizar aquele conceito. Eu tô falando do cara que cai em um dia e no outro já se levanta. Ele consegue, portanto, suportar, aguentar, se manter no processo em longo prazo. Em longo prazo, e eu tô falando de 8, 10, 12 meses. Eu não tô falando de, às vezes, mais que. Eu tô focando em um ano. Se você for o cara que consegue se manter com qualidade no processo em longo prazo, você tem alta chance de ser aprovado em medicina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero elencar aqui para você do aprovado em medicina é justamente aquele sujeito que possui a capacidade de se autocorrigir. Não só se corrigir por meio do que ele aprendeu em uma mentoria comigo ou na plataforma SAGE com o Pedro, ou aqui no YouTube vendo algum outro vídeo, mas sim se autocorrigir de acordo com os erros que ele mesmo cometeu. Ele consegue olhar para um erro dele, parar para pensar naquele erro e se autocorrigir. É o cara que tem a capacidade de autodidatismo. Ele é autodidata e, portanto, consegue visualizar quais são as falhas dele, quais são as dificuldades e corrigir essas dificuldades. É um cara que consegue fazer isso naturalmente. Ele não precisa de tantos empurrões. Sim, empurrões são fundamentais. Eu precisei de alguns empurrões na minha preparação. Muita gente me ajudou na minha preparação. Eu contei com muita sorte, eu tive muita aleatoriedade. Mas eu conseguia pegar esses pontos, eu conseguia corrigir esses pontos na minha vida. Eu olhava para o erro, eu pegava o erro, meio que trabalhava em cima dele e aí, pronto, conseguia transformá-lo em um acerto. Então eu tive essa capacidade ao longo da minha preparação, que é algo que você precisa ter também, necessariamente. Boa? Terceiro ponto, você precisa ser frio. Frio a ponto de não se importar com o que está acontecendo no mundo afora e de conseguir se restringir ao seu mundinho, ao mundinho preparação. Isso é um pouco perigoso, porque isso é um estreitamento de ciclo. Mas se você conseguir fazer o estreitamento de ciclo por um período continuado, de uma forma organizada, sem estreitar totalmente o teu ciclo, pô, você vai ter muito mais sucesso do que aquele cara que dá atenção para televisão, que olha para o jornal, que tá a todo momento no TikTok, que fica sempre atualizado em tendências, que tá interessado em quem fulana tá namorando, se tal amigo dele tá fazendo tal coisa, que tá ali se comparando, tal pessoa tá em tal ano de faculdade, eu aqui tô aqui estudando para passar ainda. Então você precisa ser um pouco frio, focar na sua bolinha, na sua bolha
e ignorar tudo que está à volta de você, estreitando ali todas as suas preocupações e direcionando todo o seu foco e a sua energia para a sua aprovação em medicina. Três pilares até agora extremamente importantes, extremamente cruciais. E o quarto ponto que você precisa para ter essa aprovação em medicina, para ter essa mentalidade, é de fato saber a coisa certa a ser feita. Imagine que eu queira ser astronauta, mas eu não saiba o caminho para conseguir me tornar astronauta de forma detalhada. Eu não sei por onde eu começo a estudar, eu não sei como de fato eu devo me preparar para as provas, eu não sei ao exato quais são as características das provas que eu irei prestar, eu não domino a estratégia por trás de tudo, eu não sei até quando eu devo estudar, quando eu devo parar, então assim, eu não sei o percurso ao exato, isso tá muito abstrato, né? Você tá sentindo que eu tô falando de uma forma abstrata? Porque eu tô. Eu vou tentar deixar isso de uma forma mais clara. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não tem clareza quanto ao que você precisa fazer, você tá ferrado, você tá sofrido, você tá no corgo, porque aí você vai ir de um lado para o outro, e de um caminho para o outro, e no fim você vai terminar no abismo, vai terminar não passando em medicina. Eu gosto de ser abstrato, porque eu gosto de filosofia, eu sempre tenho que me puxar, eu gosto de filosofia, mas eu sou de exato. Eu sempre tenho que me puxar para conseguir trazer uma linha de raciocínio mais pé no chão, mais prática, para que você não fique perdido. Mas eu espero que você se esforce neste vídeo para acompanhar o meu raciocínio e para entender que eu estou dizendo basicamente o seguinte: preste atenção agora. Se você não tiver determinados requisitos, isso vai dificultar a sua vida e vai fazer com que você não passe em medicina. Então você precisa sim ter uma visão de longo prazo, precisa ter um caminho bem definido para saber o exato que você vai fazer em cada momento da sua preparação, precisa ter essa organização mental e calibrada quanto à frieza e a ignorar tudo aquilo que está à sua volta e que não é relevante, e precisa se concentrar naquilo que te faz de fato progredir. É isso, é basicamente isso. Então foi uma mentoria que eu te dei aqui, muito teórica, muito filosófica, mas isso tem que entrar na sua cabeça. E você tem que anotar esses pontos, porque anotando esses pontos, você conseguirá implementá-los aos poucos. Então este aqui é um vídeo para poucas pessoas. Este aqui é um vídeo que eu sei que não vai pegar muitas visualizações, justamente porque poucas pessoas vão conseguir entender a mensagem, mas é uma mensagem que eu gostaria muito de ter ouvido na minha preparação. E eu passei 13 vezes. Você está ouvindo de um cara experiente, você está ouvindo de alguém que sabe o que fez e que sabe o que faz nesse campo. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter ouvido isso. Com essa voz calma, tranquila, alguém me explicando de forma detalhada o que eu precisaria mudar e o que eu preciso fazer. Isso aqui que você acabou de ter agora é uma palhinha de uma conversa que eu poderia ter tido com você, no 1 a 1, só que abordando a sua realidade de forma específica. Ou seja, isso aqui é uma palhinha do que você poderia ter tido comigo em uma mentoria. Comigo aqui, parado, trocando uma ideia com você, muito específica, muito organizada. Caso você queira ser o meu aluno, ser meu aluno de mentoria ao longo de 2025, ser acompanhado por mim, para que eu de fato pegue na tua mão e organize tudo o que você precisa fazer na tua preparação, detalhe por detalhe, desde rotina, sono, alimentação, estratégia, simulados, revisão, quantidade de matérias que você vai estudar por dia, quais conteúdos você vai ver em cada momento. Nossa, tanta coisa. Caso você queira, venha comigo. Me mande mensagem aqui, é só você clicar no link da descrição que tem o meu número ali e entrar em contato comigo, porque você vai ter essa calma, essa segurança que eu te passo, essa garantia de que você passará em medicina em 2025. Tamo junto, um grande abraço, eu fico por aqui, fique com Deus.